Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos sequência às nossas aulas de estudos bíblicos das nossas escolas dominicais. Estamos estudando hoje a lição 6, a aula extra, as nossas armas espirituais. Nós temos aqui uma espada representando a palavra de Deus, a espada do Espírito. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. De acordo com a verdade prática, nós temos a leitura bíblica em classe, da qual a verdade prática foi escrita. Veja, Lucas capítulo 4, onde nós vamos ver Jesus sendo tentado no deserto, quando por 40 dias ele jejuou e foi tentado pelo diabo. Aí nós temos as armas do crente, veja aí, as 3 armas espirituais do cristão, e finalizando, Jesus, o nosso modelo maior. Comentário. Veja a nossa lição, leitura bíblica em classe, quando diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus desde o nascimento, ele cheio, esse Espírito Santo também o conduziu ao deserto, o Espírito Santo do Senhor. Então a gente observa que Jesus, homem encarnado, foi ser tentado pelo diabo. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, Jesus não foi tentado na sua natureza divina, mas sim na sua natureza humana. Mas o diabo tentador, ele quis que Jesus utilizasse a natureza divina, quando ele disse assim, tentando: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Interessante que Jesus, ele disse: eu sou homem. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Interessante que Jesus não revelou para Satanás a sua divindade. Veja, João 1:1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, veja logo no início, Jesus sendo tentado pelo diabo, a fim de utilizar a sua divindade. Se tu és filho de Deus. O diabo tinha um vislumbre lá, quando ele quis sentar no trono, e quando caiu, ele quis saber quem sentaria no trono. Será que realmente o pai tem um filho? Deus tem um filho? Pois bem, na tentação, o diabo perguntou: se tu és o Filho de Deus. Então, ao tentar Jesus usar a sua divindade em lugar de usar a sua humanidade, interessante, é ao inverso de Jesus, o diabo tenta nós. Quer dizer que para tentar a Jesus, o diabo não queria que ele usasse a sua humanidade. Por quê? Porque na humanidade de Jesus, perfeita, sem pecado, venceria o diabo. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, humano, venceu o diabo, sem utilizar das suas prerrogativas da divindade. O que é que o diabo queria? Queria que esse Jesus, na tentação do deserto, o Senhor Jesus, se mostrasse como divino. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Para que quando ele morresse na cruz, o diabo o acusasse de dizer que tudo era um teatro. Isto é, quem estava morrendo na cruz não era um homem, mas sim Deus. Se tu és o Filho de Deus. Então, ao inverso da tentação que o diabo faz em relação a Jesus, o diabo também nos tenta. Agora, ele tenta nós para que a gente utilize a nossa humanidade. Você sabe por quê?
Porque nós somos caídos. Desde Adão, nós somos semelhante a Adão caído. Então, o diabo ele se utilizou para nos derrubar, utilizando exatamente as suas ciladas para nós utilizar a carne. Por isso que nós estamos mostrando Efésios 6, e dentro do conteúdo tem algo especial, quando nós tratamos na primeira parte da aula, que não é carne contra carne, entendeu aí? É por isso que o diabo quer nos derrotar, porque ele quer levar nós a lutar contra nós mesmos, isto é, levar a usar a nossa natureza humana, e é onde nós pecamos. Quando nós utilizamos a nossa natureza humana, nós pecamos. Como é que nós vencemos o diabo? Quando nós estamos na disposição de Deus, cheio do Espírito Santo, fé, cheio de palavras do coração do Senhor, cheio de Jesus, o diabo não suporta. Então veja que é o inverso. Para Jesus ele disse: se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a tentação. Mas para nós, ele utiliza carne para lutar contra a carne. Mas nós vencemos o diabo, que é o Golias, né? Na história, nós como Davi, nós lançamos a flecha, melhor, a pedra na funda e acertamos a cabeça do inimigo. Isso tudo pela fé. Isso é o mundo espiritual. Nós vencemos pela palavra de Jesus. Então veja que Jesus, ao ser tentado pelo diabo naqueles dias de jejum no deserto, então aqui temos um grande segredo da teologia chamado armatiologia, a doutrina do pecado. Veja, no caso do homem, Satanás o tenta de forma contrária. Para Jesus ele quis tentá-lo, dizendo: tu estás aqui como Deus e não como homem. E Jesus na tentação disse: eu estou como homem. Ele não revelou a divindade na tentação. Glória a Deus. No caso dos homens, o diabo quer que nós usamos a nossa humanidade. E assim, nós resistimos ao diabo pela fé, cheio do Espírito Santo, e nós vencemos ele. Não é com a nossa humanidade, mas é com o Espírito Santo na vida. Isto é, a carne no domínio do Espírito. Aleluia. E cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Da mesma forma que Jesus estava cheio do Espírito Santo, os crentes também devem estar cheios do Espírito Santo. Então Jesus não se utilizou de nenhuma de suas prerrogativas da divindade, onipresença, onipotência, onisciência, para derrotar o diabo. Ele apenas, como homem cheio do Espírito Santo, deixou-se ser usado por Deus e venceu a Satanás. Por isso que na cruz, a morte de Jesus foi a maior vitória contra o mal e a maior derrota de Satanás e os demônios. Agora observa, nós estamos na leitura bíblica em classe. Veja o versículo de número 3. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pães. Então nós estamos estudando versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe, ok? Então, continuando. O ataque foi provocar a divindade de Jesus. Irmão, se o diabo descobrisse que Jesus estava usando o seu próprio poder para o seu próprio proveito, não seria um cumprimento legal para a redenção da humanidade.
Se por um homem entrou o pecado no mundo, então por um homem, diz a lei de Deus, tinha que sair. Então Jesus não poderia utilizar das suas prerrogativas da divindade para salvar o homem. Ele tinha que, como nós, ser cheio do Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo. E ele, sem pecado, como cordeiro mudo, imaculado, trouxe o plano da redenção no seu corpo e pelo seu sangue. Glória a Deus. É a justiça de Deus que é pela fé. Aleluia. Então veja, Jesus não dependia da sua onisciência nem da sua onipotência. Ele disse na sua humanidade: o meu Pai me ensina todas as coisas. Veja João capítulo 5, versículo 20. Então na terra Jesus estava esvaziado do poder, ele entregou ao Pai antes de vir. Por isso que em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz: com aquela glória que tinha contigo, olha o poder lá, aquela glória que tinha contigo, isto é, da mesma forma que o Pai tem a glória da divindade, o Filho também tem. Onipotência, os dois têm. Onipresença, o Pai e o Filho têm. Onisciência, ambos têm. Então, veja, na tentação, no momento da tentação, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, ele estava atacando a moralidade espiritual de Jesus. E esperava que Jesus, ao ser tentado, se demonstrasse como Filho de Deus, como a identidade de Deus. Mas Jesus foi muito sábio e deu a entender: sou homem, vim ao mundo como homem, porque naquele momento ele estava em humilhação. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, ele já era Deus. E ele não teve usurpação de ser igual a Deus, porque já era Deus. E na terra, ao ser usado pelo Espírito Santo, ele demonstrou a sua legalidade quanto à redenção, da qual o Pai quis que entrasse no mundo a salvação por um homem. Glória a Deus. Então não poderia usar a sua divindade para seu proveito próprio, mas confiava plenamente no Espírito Santo que estava nele para realizar as obras de Deus. Então no corpo de Jesus tem a salvação, no corpo de Jesus tem a vitória. Amém? Por isso que o diabo não se atreveu a lutar contra a carne, contra Jesus, contra o homem Jesus. Quando os demônios viram Jesus, eles temeram: já vieste nos atormentar? Não nos lancem para o abismo. E Jesus, ao morrer na cruz, morre como um homem perfeito. Deus não morre. Era tudo que o diabo queria, que Jesus dissesse que era Deus, para que quando fosse na cruz, acusasse de que quem morreu lá na cruz não foi um homem, mas foi Deus. Você entende que o diabo queria, pela tentação, aniquilar de todas as formas, veja, pelas suas tentações, acusando de que a morte de Jesus não foi a morte de um homem. E até hoje o diabo nega que Jesus veio em carne. E a Bíblia diz, João, o evangelista João, o apóstolo do amor, diz: filhinhos, filhinhos, e fala do anticristo, aquele que nega que Jesus veio em carne. Amém? Por isso que os demônios e Satanás negam que Jesus veio em carne. Por causa da sua derrota. É muita humilhação da parte de Satanás ser derrotado por um homem. Um espírito sendo derrotado pelo homem. Veja a luta da igreja: carne contra o espírito, os demônios.
Então veja, versículo 3: Então o diabo lhe disse: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Agora observa uma particularidade que vocês têm que anotar. Versículo 9 do capítulo 4, veja aí. Então o levou também a Jerusalém e, colocando sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então havia uma instigação satânica quanto à divindade de Jesus, porque o diabo, ele não sabia, porque era um mistério escondido no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Jesus era um mistério escondido no seio do Pai. Ele não foi revelado até que houve a dispensação da graça. Então Jesus estava oculto dentro do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Amém? E ele foi revelado na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Nessa dispensação. Glória a Deus. Observa-se que antes Jesus se apresentava como capitão do exército do Senhor, como rocha, mas nunca se apresentou como filho. Veja Hebreus 1:1. Nesses últimos dias, Deus nos revelou pelo seu Filho. Você entende como foi a revelação? Até chegar o Filho de Deus, quando ele nasce por intermédio de Maria, agraciada pelo Espírito Santo. Então veja que o diabo tenta mais uma vez, elevando ele para depois incitar a queda. Lembre-se que a tentação do diabo é levar o homem ao mais alto pináculo, que isto fala do status, da posição, para depois puxar o tapete e o homem cair e morrer. Então ele estava tentando, veja aí, levar Jesus a uma altura e depois derrubar. Interessante. Veja aí, mais uma vez. Então levou também a Jerusalém e, colocando sobre o pináculo do templo, é o ponto mais elevado que tem no templo. Ele foi elevado ao mais alto lugar do templo. Então, veja o versículo 10. Porque está escrito: ordenarás, isso na tentação, o diabo utilizando a Bíblia. Então as armas do cristão é a Bíblia, mas o diabo também utiliza, mas não tem poder. Ele usa para tentar. Então a Bíblia na mão do diabo, ela é perigosa, porque ela vem com tentação. Veja que para Jesus ele disse, veja versículo 10, porque está escrito: cuidado com a Bíblia na mão do diabo, na mão da seita. Veja que a seita utiliza a Bíblia. Existem muitos programas de seitas utilizando a Bíblia. E veja, porque está escrito: ordenará aos seus anjos a respeito de ti, para que te guardem. Tentando a Jesus com a Bíblia. Mas Jesus é a própria Bíblia. Veja o nome dele, a palavra de Deus. Está em Apocalipse. Veja João 1:1. Ele é o verbo, a palavra. Então Jesus é a Bíblia. Se o diabo utilizou um texto de Deuteronômio, Jesus era o próprio texto, a própria Bíblia. Agora observa que o diabo, ele está lutando com Jesus, veja, palavra com palavra. Enquanto ele dizia, está escrito, Jesus disse assim, também está escrito. Essa luta do escrito não tem vencedor. Só tem debate. Como é que Jesus vai vencer a Satanás? Não é no escrito. Veja o texto. Versículo 12. E Jesus respondendo, disse-lhe, e disse, dito está. Olha, ele utiliza a própria palavra profética de Deus. Quando diz, dito estás. Jesus é a palavra, é o verbo. Ele pode sim dar um novo mandamento. Ele pode cumprir tudo que está escrito. Ele pode dizer na hora da tentação, eu estou dizendo. Ele disse a Satanás, dito está.
ele não fala está escrito, mas quando ele diz dito está, ele está dizendo não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo ele foge quando a palavra é, veja, profetizada, proferida e dita. Todos conhecem o nível do escrito. Quem lê a Bíblia conhece. E quem conhece a Bíblia e só sabe o escrito, e não tem um espírito do escrito, o Espírito Santo, que é o inspirador dos profetas, aí fica no debate, escrito contra escrito. Nunca terá um vencedor. Mas quando o Pai, na hora do debate, se for o caso, do escrito contra escrito, te encher do Espírito Santo, você lança um dito está. Não tem o demônio nem diabo que aguente. Veja o texto, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O dito está, acaba a tentação. É bom texto? É bom texto. Mas o Espírito Santo do texto é que nos traz a salvação. É o Espírito Santo. Porque muitos ficam somente na letra da lei, na letra do texto. Mas não tem o Espírito Santo que santifica, que purifica, que guarda. Agora observa. Satanás fugiu quando a palavra saiu do campo do escrito. Quando a palavra de Jesus foi dita, proferida e profetizada e revelada. Então a palavra dita expulsa a Satanás. Não adianta expulsar Satanás mostrando a Bíblia. Está aqui Satanás a Bíblia. Não, ele não sai assim. Satanás sai no dito. E é no nome de Jesus, no dito, a palavra dita. Glória a Deus. A palavra dita expulsa a Satanás. Ele não permanece aonde a palavra é dita. Meus irmãos, para encerrar essa parte da leitura bíblica em classe, veja aí. Versículo 20 do capítulo 4. E enrolando o livro, entregou ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Anote essa parte aí. E todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele. Versículo de número 29, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. E levantando-se, e o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte. Presta atenção, aqui não é Satanás. Aqui é os da sinagoga. Então, o diabo tenta, e quando ele não consegue vencer, ele manda os seus secretários. É aquele ditado, quando ele não vem, ele manda o secretário. E aqui, os da sinagoga, e nós vamos provar, veja, versículo 33, e havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz. Então, na sinagoga, havia exatamente um covil de habitação, que é a habitação de demônios. E o que é que estava acontecendo? É que o demônio, lá na tentação do deserto, ele disse, pula. Olha a diferença. Eles aqui, veja o texto, para dali o despencarem. Eles queriam empurrar Jesus. Então, cuidado com o falso irmão, porque ele não apenas diz pula daí, porque essa palavra pula daí é o diabo. Então, o falso irmão é mais perigoso do que o diabo, porque ele não diz pula daí, ele empurra. Você entende o que eu estou dizendo? Então, quando orar, não é só dizer, Senhor, me livra do diabo, mas diga também, me livra dos falsos irmãos.
Paulo fala de muitos falsos irmãos que tinha na sua época. Então, aquilo que Satanás pode fazer no pináculo do templo, agora ele está querendo fazer com os membros da sinagoga, por meio dos seus assistentes, levando Jesus à morte, querendo levar Jesus à morte. Versículo de número 30. Ele, porém, atravessando no meio deles, se retirou. Aí eu lhe pergunto, como é que todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele e de repente Jesus, sendo tentado por eles para ser precipitado, eles querendo empurrar Jesus, aí Jesus sai no meio deles e se retira e vai embora. Mistério, glória a Jesus, muito mistério. Agora veja o que diz Efésios capítulo 6, atenção, Efésios capítulo 6, nós vamos ver, versículo 10, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne. Se você não consegue ter uma rede social, saia dela. Porque a rede social, para mim, é para pregar o evangelho. Amém? É para anunciar as boas novas. Então, existe uma área muito difícil de se lidar quando alguém publica uma mensagem criticando ou falando mal. A carne, ela quer revidar. Se alguém xinga, a carne quer revidar. Se alguém pisa no pé, a carne quer revidar. Nunca a carne quer amor, nunca a carne quer perdoar. Ela só quer ir pelo olho, isto é, olho por olho e dente por dente. Agora observa-se, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí diz o texto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas ciladas, que são maquinações do diabo. Então, entenda que a armadura, ela é de Deus. A espada é do Espírito, Espírito é Deus. O capacete é da salvação, a salvação é de Deus. A armadura é de Deus. Veja o texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, não é um dom do Espírito Santo que nos foi dado. Ela é uma armadura. É um objeto de uso pessoal de Deus que Ele põe à nossa disposição. Então, Cristo utilizou esta armadura e triunfou na cruz do Calvário. Olha o grande modelo de Cristo. Aleluia. Então, essa armadura, ela é um revestimento daquele que está vestido. Só consegue ter uma armadura se tiver primeiro vestido. Revestivos, revestivos, quer dizer que você precisa do vestido e depois do revestir. Amém. Se não houver vestimentas de santidade para poder funcionar bem a armadura que é de Deus, então observa-se que se não houver santidade, para que, quando for tentado, o diabo conhecer quem está dentro da armadura, não importa se é o irmão A, B ou C, porque a armadura, ela é de Deus, não é do irmão. Então o diabo, ao ver aquele irmão, ele vai temer a autoridade da armadura de Deus. Então, aquele que está dentro, veja, o diabo vai temer o que está por fora.
Quando nós vemos uma autoridade, seja um policial federal, a gente percebe e nós tememos a autoridade, como disse Paulo em Romanos capítulo 13. Mas veja que é um homem igual a gente. Então o que é que acontece? É que há uma autoridade sobre ele constituída. E que nele, por trás dele, por trás dele, por trás dele, tem uma competência de autoridade. Então o diabo sabe que por trás do crente tem uma autoridade divina. Aleluia. Glória a Deus. Então, só funciona bem a armadura de Deus se nós tivermos vestidos da santidade. Satanás sabe que a armadura tem um selo, e quando ele vê a armadura, está escrito nela: propriedade de Deus. Amém? Então observe que Paulo começa falando aos maridos, ok? Isso no contexto de Efésios 6. E depois fala da esposa, depois ele fala dos servos, dos filhos e dos senhores. Então, o bom relacionamento entre marido, esposa, filhos e servos vai ocasionar uma vestimenta que é anterior ao revestimento, isto é, a armadura. Então a firmeza depende daquele que está em um bom relacionamento. As forças contrárias são grandes. Veja, os ventos que se formam e em tempestade devem ser vencidos. Mas sempre o diabo vai colocar suas ciladas, porque ele é especialista. Veja o que a Bíblia diz: as ciladas são do diabo. Nós estudamos na primeira parte da aula sobre carne contra carne. A carne, o corpo em si tem sangue. O sangue é vida. E se tirar o sangue, perde a vida. Então o diabo faz de tudo para o homem entrar em uma briga de carne contra carne. Isto é, no soco. Ele faz de tudo para que haja ódio, malignidade, porque os demônios sempre estarão por trás daquele que comete o mal. Sempre, sempre, sempre. Então, se alguém matou, então há alguma coisa por trás de tudo isso que nós sabemos que são os demônios que atuam na humanidade. Veja que as tentações vêm e as pessoas cedem a ela. E muitas das vezes há brigas, contendas, rixas e muitas das vezes morte. Porque aquele que está por trás diz assim: vai lá, fala contra ele, diz que ele não é homem, xinga a mãe dele, enfim, mate ele. E assim outras palavras e palavrões. E as pessoas falam duramente, xingam duramente, ofendem duramente, ofendem os filhos, ofendem a família, dizendo várias coisas, porque são demônios por trás dessas pessoas. As pessoas que se iram facilmente, as pessoas que vivem irados, têm a síndrome de Caim. Veja que Caim foi do maligno, matou a seu irmão. E muitas das vezes o matar o irmão não é simplesmente pelo lado carne contra carne, mas uma simples palavra. Quando o pastor não gosta do obreiro, o líder detesta a situação, enfim, e assim acontece que aquele líder lança uma palavra de maldição contra aquele obreiro. E isto é muito terrível, porque ele fica no nível de carne contra carne. E muitas pessoas estão no mesmo nível de carne contra carne, porque estão se matando na própria internet, se degladiando, falando mal uns dos outros. Aí eu lhe pergunto: quem está por trás de tudo isso? Se o próprio arcanjo Miguel
Veja o texto lá de Judas, verso 9. Diz o texto que ele não usou, isto é, poupou falar a palavra contra Satanás, porque ele já sabia que o juízo de Deus já estava estabelecido ao diabo. Então não perca seu tempo debatendo, falando, enfim, meus irmãos, não perca seu tempo. Não perca. Se alguém debate e fica com aquele pensamento, dizendo, não é assim, aí você, não, a Bíblia diz assim, por muitas vezes ele fica naquela, então deixa ele pensar que ele sabe. Se você falar igual a ele, ou de uma forma em que entre em atrito porque ele não quer ouvir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai acabar perdendo a sua própria paciência. Então, não dê as pérolas aos porcos. É o que a Bíblia diz. Se o próprio arcanjo Miguel não poupou usar palavras, isto é, falar palavras contra Satanás, porque já sabia que a sentença de Deus contra ele já estava, quanto mais nós, irmãos, pelo esse exemplo do arcanjo Miguel. Para que entrar em contenda contra ímpio, contra pessoas que não têm Deus, que são usadas pelo maligno? Para que nós entramos em contenda? Se Deus disse, minha é a vingança, se Deus disse que é o juiz de toda a terra, não caia nessa. Sai fora, vai embora, deixa ele lá só. Salve a família dele, salve a sua família. Não entre em discussão. Amém? Então, assim você não perde a luta, porque você não entra em carne contra carne. E você vence todas as coisas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Davi, na época da lei, ele pedia a Deus orientação para poder ir para uma guerra. Veja, carne contra guerra, carne. Então, Davi só lutava com a permissão de Deus. Ele dizia, Senhor, eu posso ir? Então, em alguns casos, Deus decidia que Davi fosse, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas os tentados, eles vão a qualquer hora, eles brigam a qualquer hora. Está entendendo? Isso no tempo da lei, aonde se conseguia as terras expulsando os seus próprios inimigos. Então veja o que é que acontece quando nós somos tentados. Vai e acaba com ele, vai e fala mal dele, arrebenta ele, então luta aí contra ele. Olha, carne contra carne. Veja que ninguém percebe que por trás dele tem um demônio, que tem demônios, que a nossa luta são contra os que estão por trás dele. Amém? Então observa-se que nós não devemos lutar carne contra carne. Irmão, tem muito líder por aí brigando com os seus liderados. Tem muito líder aí falando mal dos seus membros. Terminando o assunto. Quando Satanás saiu no mundo espiritual, veja, região celeste, aonde é a habitação temporária deles. E ele foi exatamente no mundo de Deus tentar brigar com o arcanjo Miguel para saber aonde foi que Deus colocou o corpo de Moisés. É muita sagacidade. Nem havia chegado o capítulo 12 de Apocalipse, o Satanás já estava lá querendo saber onde estava o corpo de Moisés. Veja o texto que diz isso, Judas, versículo 9. Miguel, o arcanjo, disse, o Senhor te repreenda, isto é, não quero conversa contigo. Não sei
por que que muitas igrejas estão conversando com Satanás? Eu não sei. Irmãos, o Senhor é que repreenda. Vai-te, Satanás. Jesus expulsava Satanás. Vai-te, Satanás. Não quero conversa contigo. Então, em meu nome expulsarão Satanás. O Senhor ensinou. Jesus disse. Então, não tem conversa com Satanás, não. Não tem historinha, não. Por quê? 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século é o diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos. E outro texto diz o seguinte: ele é o pai da mentira. Para que conversar com mentiroso? Mentiroso nós expulsamos em nome de Jesus, o diabo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia contra o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, ele apenas disse: vai-te, Satanás. Ele poderia dizer: você é um ladrão, você é um destruidor. É tudo que ele é. Mas ele não ousou dizer essas palavras. Pois bem, nós nunca devemos lutar na mesma linha, homem contra homem. O homem tem que lutar contra os demônios para poder vencer. Para poder vencer. Amém? Então, lembre-se que sempre por trás de alguém tem alguém. Por trás dos ímpios tem os demônios. Por trás do justo tem os anjos de Deus. Amém? Nunca pense que alguém está só. Qual é o mistério? O mistério é que nós temos que vigiar e orar, para que não caia em tentação. O mistério é que o Senhor nos constituiu como predadores e não como presas. Isto é, não é o diabo chegando e nós saindo, mas é nós chegando e o diabo saindo. É o contrário. Em meu nome expulsarão Satanás. E em toda a região tem um espírito de controle. Aonde você for. Se você for para uma determinada igreja, tem alguém que controla lá, um espírito. É terrível isso. E você, orando a Deus, se for pregar, se for cantar, peça para Deus destronar aquele espírito daquele lugar. Veja no livro do Apocalipse, as 7 igrejas, tinha problema. Veja que uma tinha o trono de Satanás, outro espírito de Jezabel, outro espírito de Nimrod, outro espírito de Balaão. Então sempre vai ter um grupinho, os da sinagoga, querendo te empurrar. Mas lembre-se, a palavra do dito está. Como profeta de Deus, que tem discernimento do Espírito, você vence pela palavra profética e revelada. Se alguém quiser teimar, você não teima, porque o Senhor vai te levantar e dizer: assim diz o Senhor, o dito está, expulsa a Satanás. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e vamos para a nossa próxima aula, se Deus quiser. Estudaremos a lição 7, o perigo da murmuração. Então essa será a nossa próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.